Irmãos, graça e paz. Eu queria convidar você já a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Dando sequência à série que estamos fazendo aqui na igreja, chegamos agora no capítulo 4 do livro de Atos. Hoje nós vamos ver do verso 1 até o verso 22. Mas antes da gente fazer a leitura, nós vamos fazer ela de maneira pausada, à medida que a gente for passando pelos pontos. Eu queria, talvez, relembrar você um pouco do que a gente já viu até aqui. Lembra? O livro de Atos, ele inicia com a narrativa contando que o povo estava bem. O povo estava vivendo em harmonia, Jesus estava ressurreto, ensinando seus discípulos, e o povo estava bem. E aí, Jesus é assunto aos céus, Jesus tem a ascensão de Jesus, o povo reunido, e aí vem o Espírito Santo. Então, está dando tudo certo para o povo de Deus. Os discípulos agora viviam em harmonia. Como igreja, a gente viu, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão. A igreja está caminhando bem. Aí vem a cura de um homem que estava numa porta, e esse homem tinha mais de 40 anos. Está dando tudo certo. Mas quando a gente chega no capítulo 4, parece que o texto ele dá uma atenção para a gente. Se você talvez gosta de filme assim, seria aquela parte do filme que o suspense é o maior. Talvez até a música do suspense aqui começou a aumentar. Capítulo 4 vai iniciar assim: a igreja que estava caminhando bem. O suspense, aquilo que estava para acontecer, inicia dessa maneira. E o título do meu sermão, pensando nisso, é Deus, o diretor da história. E quando eu uso a palavra diretor, eu tenho em mente dois aspectos. O primeiro é que ele é aquele que conduz a história. Mas não só a história, ele conduz a história com pessoas. Então, esse diretor é aquele que sabe toda a história, mas também é aquele que pensa em cada personagem que está nessa história, que inclusive eu e você. Então, o meu texto, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte vai ser do verso 1 até o verso 4, e nós vamos ver como Deus conduz a história. A segunda parte, do verso 5 até o verso 13, esse Deus que conduz a história, conduz ela com pessoas comuns. E a última parte, do verso 14 até o verso 22, vamos ver o resultado disso. O resultado de Deus conduzir a história, de conduzir ela com pessoas simples. O que isso resulta? Eu queria convidar você para irmos para a primeira parte. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 4. Olha comigo, acompanha aí. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Atenção está aqui. Olha o verso 1, diz que eles nem terminaram de pregar. Eles nem terminaram de ensinar o povo. Seria mais ou menos a ideia, eu comecei aqui o sermão, e alguém desliga o meu microfone e vem tomar. Ainda não é essa a ideia. Porque diz que as autoridades chegaram onde eles estavam e prenderam esses homens. E o texto vai dizer que eles prenderam e deixaram eles uma noite na prisão. É essa a tensão do texto. Aqui inicia dessa maneira. Esses homens não fizeram nada errado, como a gente viu. O livro de Atos mostra que eles tinham acabado de curar um homem. E o que há de errado nisso? Nada. Mas inicia mostrando que esses homens foram presos. E dentro disso surgem 2 perguntas. Primeiro, o que é que eles estavam fazendo que despertou tanta fúria desses outros homens para os prenderem? E a segunda, o que eles ensinavam a ponto dos outros ficarem furiosos e os prenderem? E essas 2 perguntas, o próprio Lucas responde. Olha comigo, o verso 2 diz assim: ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aqui tem um aspecto muito importante.
Quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, e que ele fala que Jesus ressurgiu, ele simplesmente não está falando sobre só a ressurreição. Ele está dizendo que tudo aquilo que Jesus fez e ensinou era verdade. Porque assim como Paulo vai dizer em Coríntios, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Então os discípulos aqui, eles estão ensinando, sim, Jesus ressuscitou, logo tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, tudo que ele viveu, era verdade. Jesus era Deus. Ele falou que ele poderia perdoar os pecados, e isso é verdade. E essa mensagem estava causando um turbilhão, estava causando essa fúria dos religiosos da época. Então, eles foram presos porque o que eles estavam fazendo? Simplesmente pregando que Jesus era Deus. Ele ressuscitou e tudo que ele ensinou era verdade. Eles foram presos também porque esses homens não aguentavam o fato de estarem errados. É isso que Lucas está nos mostrando aqui, essa tensão no texto que se inicia, mostrando que esses homens foram presos. E aqui nós podemos olhar para o texto e perguntar, mas será que vai dar errado agora? Então quer dizer que vai começar a dar errado para a igreja? É óbvio que a resposta é não. E você sabe disso. E Lucas é intencional em nos mostrar isso também. Em dizer para a gente que não. Só parecia que estava dando errado. Mas a verdade é que não estava dando. Que Deus é o Senhor da sua igreja. Que é Ele quem comanda e quem fala a sua igreja. Olha comigo o verso 4. Diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esse verso parece que ele não se encaixa nessa primeira parte. Porque Lucas está falando de uma tensão, está falando que eles foram presos, fala do porquê eles foram presos, mas no final Lucas vai dizer, olha, mas com tudo isso, o número da igreja tem crescido. Lucas é intencional em nos mostrar um contraste aqui. E esse contraste serve para nos ensinar que é Deus quem conduz a sua igreja. Perceba, só parecia que estava dando errado, mas não estava, porque ainda assim, a igreja do Senhor continuou a crescer. É esse o contraste. Parecia que estava dando errado, mas não estava. A igreja do Senhor continuava a crescer. Por quê? Porque é Deus quem conduz a sua igreja. É o Senhor que é o Senhor da sua igreja e do seu povo. Então nada pode impedir o crescimento, o avanço do evangelho e da igreja do Senhor. É isso que Lucas quer nos mostrar. Você percebe que Lucas coloca números aqui. E é certo que números, como a gente costuma falar, né, qualidade é mais importante do que números. Isso é certo. Os números, eles não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. E é a terceira vez no livro de Atos que Lucas coloca números. E ele quer mostrar que independente do que está acontecendo, o Senhor está fazendo a sua igreja crescer. É o Senhor quem conduz a sua igreja. É o Senhor que é soberano sobre a sua igreja. E outro detalhe interessante no texto é que o livro de Atos é repleto de pessoas, nomes. Você vê aqui os discípulos pregando, e Lucas coloca isso para mostrar que esse mesmo Deus que controla e que conduz a sua igreja, Ele está fazendo isso por meio de pessoas. Essa é a primeira parte. Deus conduz a sua igreja. E eu queria aqui fazer uma aplicação breve, na verdade, duas aplicações. A primeira, dentro desse tema, é que não tenha medo. É Deus quem conduz a sua igreja. Eu quero relembrar você, talvez, de alguns fatos aqui. Lembra, lá atrás, o Império Egípcio, controlando, escravizando o povo do Senhor? Se eu perguntar para você, onde está ele hoje? Ele caiu. Lembra da grande Babilônia, que as pessoas falavam, quem ousa passar os muros da grande Babilônia? Também caiu. A grande Assíria, ou talvez a máquina mortífera Roma, todos esses impérios caíram. Mas se eu perguntar para você, onde está a igreja do Senhor? É certeza que você vai falar para mim, continua a crescer. Mesmo em meio à pandemia,
a igreja do Senhor continua a crescer. Mesmo em meio aos problemas, a igreja do Senhor continua a crescer. Por quê? Porque é Deus quem conduz a sua igreja. E isso nós podemos ver aqui na nossa igreja, o crescimento, em outras igrejas, em outros lugares. É Deus, meu irmão, que conduz a igreja. Por isso não tenha medo. Talvez muitas pessoas tenham medo de vir uma ideologia, ou tal partido, ou outro homem, e dizer, não, a igreja agora vai fraquejar. Não, nunca isso vai acontecer, porque o Senhor não precisa de favores humanos, e ninguém, como Paulo diz em Romanos, deu ao Senhor para trocar favores com Ele. Não, o Senhor vai continuar conduzindo a sua igreja em glória e em triunfo, porque o nosso Deus é soberano sobre ela. Ele conduz a sua igreja, Ele guia a sua igreja, e Ele faz isso à sua maneira. Mas esse mesmo Deus que é soberano e conduz a sua igreja, é um Deus que conduz a minha e a sua vida. Aqui Deus estava conduzindo a vida dos discípulos. É Deus que quis que isso acontecesse, para os ensinar, para fortalecer a fé, faz parte da história de Deus. E essa primeira parte, se eu perguntar para você, Deus é soberano, você vai responder com toda certeza, sim, Deus é soberano. E isso é fácil para todo mundo. O difícil é quando envolve a nossa vida. E essa é a segunda aplicação. Deus é soberano sobre a nossa vida. Porque olhar para a história e afirmar isso é muito bom. Mas e quando chega o desemprego na sua vida? Talvez a enfermidade ou a morte pode bater à sua porta. Será que Deus continua sendo soberano sobre a sua vida? Sim, Deus continua sendo soberano. Quando a pandemia chegou, talvez você sentiu medo, e talvez se esqueceu que Deus continua sendo soberano. Ele está conduzindo a história, mas também conduz a minha e a sua história. E pode parecer que está dando errado, mas lembra, só parece. Porque o final, para o povo de Deus, é glorioso. Então, esse mesmo Deus que conduz a história da igreja, é o mesmo Deus que se preocupa com cada pessoa que faz parte do seu povo. A minha e a sua vida. Deus conduz a sua igreja e o seu povo. Então, Lucas segue falando. Agora a gente vai entrar no texto do verso 5 até o verso 13. Vamos continuar, e chega na segunda parte. Essa primeira, Lucas nos mostra o primeiro contraste. Parecia que estava dando errado, mas Deus conduz a sua igreja e conduz o seu povo. Nessa segunda parte há outro contraste. Olha comigo, vamos ler do verso 5 até o verso 13. Diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em que nome vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem foi curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O verso 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que ele havia estado com Jesus. Aqui, nessa segunda parte, nós vamos ver como Lucas narra para a gente que esse Deus que conduz a história com pessoas comuns. Olha o detalhe do texto. Ele inicia falando que eles ficaram presos durante uma noite toda. No dia seguinte, eles reuniram os principais homens, os principais líderes religiosos daquela época. Olha que Lucas coloca nomes, vários nomes: Anás, Caifás, João, Alexandre, e não só isso. Ele diz: e todos os que eram da linhagem sacerdotal.
Sabe, os que eram da linhagem, talvez eles já estavam até aposentados. Eles não precisavam ir mais para o templo. Mas aqui Lucas está dizendo que eles chamam todo mundo. Inclusive, é como se eles falassem, olha, tem algum primo seu, algum parente que é da linhagem sacerdotal, ele pode estar em casa, chama ele também. Estava todo o povo reunido, como a gente fala, a nata daquela época. E qual é o contraste aqui? E por que Deus conduz a história com pessoas comuns? Esses homens, a nata, os líderes religiosos. Agora olha comigo, pula para o verso 13. Lucas diz assim, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados, incultos. Percebe? De um lado, nós temos as pessoas, a nata, aquilo que talvez você pensasse, se esses daqui estivessem pregando o evangelho, todo mundo ia se converter, todo mundo ia ouvir, e nem que quisesse ia ter que fazer. E do outro lado, nós temos homens simples, comuns, pescadores, discípulos de Jesus. Mais uma vez, Lucas nos mostra um contraste, que esse Deus que está conduzindo a história, faz isso por meio de pessoas comuns. O fato aqui não é que é iletrado ou não, é para ser letrado, é para estudar, é para ler, sim, mas é que esses homens eram comuns. Eles não precisavam ser famosos, não precisavam ter um status para poderem cumprir e obedecer aquilo que o Senhor estava fazendo. Deus conduz a sua igreja por meio de pessoas comuns. O detalhe, a diferença, também está no próprio texto. Olha o verso 8, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Esse era o grande detalhe, era a grande diferença desses homens comuns, esses homens e mulheres comuns daquela época, que eles eram cheios do Espírito do Senhor. Eles se enchiam do Espírito do Senhor. Não é a primeira vez que aparece essa expressão, cheios do Espírito. Porque era algo que os discípulos tinham constantemente. Eles se enchiam do Espírito do Senhor. Lembra que a conversão vem o batismo, recebemos o Espírito de Deus, mas o encher do Espírito é algo que nós temos que buscar, que desejar, que ser. Por isso, de um lado, esses homens famosos, a nata, do outro, homens comuns e simples, mostrando que mais uma vez é Deus quem conduz a história, mas agora com homens e mulheres comuns. A diferença é que estes eram cheios do Espírito Santo. Esses homens, eles se enchiam e estavam cheios do Espírito Santo. Um detalhe importante também é que aqui se cumpre a profecia que Jesus falou lá nos evangelhos. Quando vocês estiverem perante talvez um tribunal ou diante de algumas pessoas, não se preocupem, porque o Espírito Santo vai lhe orientar no que falar. Aqui está se cumprindo o que Jesus falou. E esses homens cheios do Espírito Santo começam a falar para ele e começam a dizer, olha comigo, no verso 10 eles dizem, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Percebem que esses homens, eles acreditavam em uma coisa, e o que eles acreditavam, está no verso 12, é que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Homens comuns, cheios do Espírito Santo, mas que acreditavam numa única mensagem, que o Evangelho é capaz de salvar o pecador. Só o Evangelho. E parece que isso é tão óbvio, mas não é tão óbvio. Porque por vezes a nossa ideia é que o Evangelho é simplista demais. Falar que Jesus morreu para o pecador parece ser tão comum. Precisa de algo a mais. Precisa que a gente pense em alguma estratégia ou acrescente alguma coisa. E não é isso que eles estão nos ensinando. Eles estão dizendo que o Evangelho é suficiente para alcançar o pecador. Não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra mensagem capaz de solucionar o maior problema, que é um coração de pedra ser quebrado e transformado em um coração temente ao Senhor. E eles estão nos ensinando isso. Pessoas cheias do Espírito Santo acreditam nisso, na mensagem do Evangelho, acreditam dessa maneira.
E é interessante porque quando eu estava montando esse sermão, escrevendo, orando, essa semana, aqui na igreja, parece que Deus me colocou à prova, ao teste. E chegou um homem aqui e pediu uma ajuda, e a gente ajudou ele com a cesta básica. E no final ele falou, ora por mim. Eu lembro que estava eu e o Léo orou por ele. E quando o Léo terminou de orar, eu falei, acho que eu não acredito que esse homem pode ser mudado. Parece que é só uma oração. Parece que o evangelho é tão simples. E eu lembro que quando eu estava lendo esse texto, Deus falava comigo, não é tão simples. É só por meio dessa mensagem que um pecador pode se arrepender e vir aos pés de Cristo. Não há nenhum outro nome, não há nenhum outro lugar, não há nenhuma outra maneira. Só por meio do nome de Jesus Cristo, o pecador pode vir ao arrependimento. E nós precisamos crer nisso. Parece simplista? Pode só parecer, mas não é. Prega o evangelho puro, simples, crendo que essa é a única mensagem que pode salvar os homens. Essa era a grande diferença. Esses homens cheios do Espírito Santo acreditavam nisso com toda a sua vida, tanto que deram a sua vida por isso. Eles acreditavam nisso. E esse é o contraste. Nós não precisamos fazer parte, talvez, ou ser famoso para que o Senhor nos use, não. Talvez você pense, se algum famoso se converter e ele tem tantas pessoas que seguem ele, aí o evangelho vai prosperar. Não. Deus usa pessoas simples, comuns, cheias do Espírito Santo, mas que acreditam no evangelho. E quando pregam o evangelho, o pecador se arrepende. Cheston, ele tem uma frase que ele diz, não há nada mais extraordinário na vida do que um homem comum, uma mulher comum, criando seus filhos comuns para a glória de Deus. Isso é a beleza da vida. Porque você pode olhar para a sua vida e dizer, mas a minha é tão simples, é tão comum, eu faço tudo que todo mundo faz. Mas é a sua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor tem usado para ser e fazer discípulos aqui como o povo de Deus. E esses homens cheios do Espírito Santo, e é isso que eu quero aplicar nesse ponto. Como ser cheio do Espírito Santo? Como é que isso acontece? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E aqui um detalhe importante, é que não existe atalhos. Não há um caminho mais curto. Não há uma novidade, não. É uma coisa antiga. É coisa que está na Bíblia. Sabe, talvez você pense, será que tem alguma oração que, ao fazerem por mim, ou eu fazer, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Não existe atalhos. Talvez se eu participar de tal lugar, ou tal evento, eu vou voltar cheio. Não existe atalhos. Se o livro for lançado e eu ler aquele livro, vai resolver o meu problema, e depois desse livro, não existe atalhos. Eu quero mostrar para vocês que só há um caminho para ser cheio do Espírito Santo. Só há um caminho. E aqui eu quero dar algumas maneiras para que você e eu possamos ser cheios do Espírito Santo. A primeira é a oração. É a oração, é a prática da oração. É orar. Sabe, a única oração que talvez seja a oração errada, é a oração que não é feita. É aquilo que você não coloca diante do Senhor. É aquilo que você não fala para o Senhor. Talvez por achar, Deus vai se importar com isso, é algo tão singelo, mas a oração ainda assim é um dos pilares que nos tornam cheios do Espírito Santo. Sabe o jejum? O jejum também. Quando nós declaramos e falamos, Senhor, tudo que nós precisamos é o Senhor, inclusive mais do que qualquer outra coisa. Sabe o batismo, para você que está caminhando na fé, é também um pilar para você ser cheio do Espírito Santo. A ceia do Senhor, você participar com os seus irmãos, celebrar, lembrar, anunciar a volta do Senhor, são coisas simples, talvez singelas, e para você pode soar como comum, mas são essas coisas comuns que os discípulos faziam e que os tornavam homens e mulheres cheias do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. A igreja do Senhor, desejar o culto, vir com um coração alegre, talvez acordar no domingo sendo o melhor dia da sua semana, talvez, mas desejar vir, fazer parte
estar junto com os irmãos, louvar ao Senhor, olhando um para o rosto do outro e como comunidade. Se alegrar porque estamos fazendo isso para o Senhor. Sabe, não existe atalhos. Mesmo com a vida comum, é por meio desses pilares que o Senhor nos ensinou que podemos ser cheios do Espírito Santo. E talvez você olhe, mas parece que eu faço isso, ou talvez eu não tenho tanta força para fazer isso. Comece aos poucos. Comece aos poucos. Você não precisa fazer de uma vez tudo, mas comece aos poucos. Dá pequenos passos. E você vai ver que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do Senhor. E que quando você falar do Evangelho, você vai crer nisso. Você vai crer no Evangelho. Mas então, Lucas segue sua narrativa. Então a gente vê que esses homens cheios de Espírito Santo, sendo interrogados, eles anunciam isso. Olha, é só pelo nome de Jesus. E um detalhe importante aqui no texto também, é que o homem que foi curado aqui, não sei se você percebeu, mas parece que ele nem é citado. Parece que agora ele não é o personagem principal, porque não é. O personagem principal agora está sendo o Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus. Sabe, esse homem foi simplesmente um homem que foi agraciado pelo Senhor, mas agora ele nem é citado aqui, só no final ele é lembrado. Porque é onde está o foco dos discípulos, é onde está o que movimentava os seus corações. E agora, a conclusão de tudo isso, Deus conduz a sua igreja com pessoas comuns, mas que são cheias do Espírito Santo. A conclusão, meu irmão, está lá no verso 21, olha comigo. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. E olha a conclusão, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Percebe? Eles não estavam agora olhando para os discípulos, eles não estavam olhando agora para o homem que foi curado, não. Eles estavam olhando para o Senhor. E todo o povo que estava ali presente, eles glorificavam a Deus. Não há outro resultado, não há outra conclusão. Quando entendemos que Deus conduz a sua história, Deus faz isso por meio de pessoas comuns, o único resultado é que todo o povo glorifica ao Senhor. E porque Lucas coloca todo o povo, percebe que em Atos sempre ele está falando, eles estavam juntos, é a igreja junto, é o povo junto, e ele faz isso de maneira intencional. É para mostrar que a igreja do Senhor nasceu no meio coletivo. Ninguém é templo do Senhor sozinho. Toda vez que a Bíblia vai se dirigir a templo, a corpo do Senhor, ela faz isso de maneira plural. Vós sois o templo. Vocês são o corpo do Senhor. Por quê? Porque do templo nós somos simplesmente uma pedra. Eu espero que não seja uma pedra de tropeço, né? Mas uma pedra. Não somos a pedra principal, porque essa é Jesus. Mas juntos somos o templo do Senhor. Juntos somos o corpo do Senhor. Não o cabeça, não o principal, mas somos parte do corpo. Juntos. E quando fazemos isso juntos, glorificamos ao Senhor. Sabe, eu acabei de falar, a oração, o jejum, o vir para a igreja. Tem coisas que você vai fazer sozinho, isso é muito bom e você deve. Mas há coisas que só no meio do povo de Deus conseguimos enxergar a beleza do Senhor. É como se esse grande diretor que conduz a história, quando o seu povo está reunido, ele abre as cortinas. E há aspectos do Senhor que nós só conseguimos enxergar quando estamos reunidos, juntos, louvando ao Senhor. Coisas que sozinho nós não conseguiríamos ver. Coisas que sozinho nós não conseguiríamos aprender. É por isso que há beleza quando o povo adora ao Senhor. Porque ali juntos eles conseguem vislumbrar, contemplar aquilo que sozinhos eles nunca iriam ver. Então o resultado é esse. O povo adorava o Senhor. Todo o povo. Como a gente fez hoje aqui. Que gostoso cantar louvores ao Senhor junto com os irmãos. E há algo tão precioso nisso. Há algo tão espiritual nisso, meu irmão, que sozinho você nunca vai conseguir ver. Mas quando você se reúne, há uma beleza que não temos como mensurar. Por isso que essa adoração coletiva é o resultado de entendermos tudo aquilo que foi falado. O Deus,
o grande diretor dessa história, espera que o seu povo, de maneira coletiva, o adore. Lembra? Apocalipse 7:9. Aquilo que vai acontecer no último dia. Eis que vi todo o povo, de todas as línguas, tribos, povos, raças, nações, reunidos diante do Cordeiro. E todo esse povo, se você for ler lá, eles adoravam o Cordeiro Santo. É isso que o Senhor espera quando entendemos, quando somos cheios do Espírito Santo, que nós possamos adorar ao Senhor juntos. E aqui há mais um contraste. Talvez você não percebeu, mas lembra, estava a nata reunida, e agora está todo o povo. A glória não foi para os discípulos, a glória não foi para o homem que foi curado, a glória não foi para os principais líderes religiosos, a glória foi simplesmente e unicamente para Deus. Lucas nos mostra mais uma vez os contrastes que há. A glória foi simplesmente para Deus. Então quero relembrar você. Vimos que Deus conduz a história. Deus conduz a história por meio de pessoas comuns, que são cheias do Espírito Santo, que acreditam na mensagem do Evangelho, e tudo isso resulta em glória ao Senhor. Mas não uma glória individual, uma glória coletiva. Mas eu queria chamar a sua atenção ainda para o maior de todos os contrastes. Esse é o maior da história, inclusive. É o maior, talvez, que você vai conseguir enxergar. Olha comigo o verso 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Deixa eu talvez situar você aqui. Primeiro, ele está usando uma linguagem aqui para figurar alguma coisa. Quando ele usa o termo pedra angular, ele quer dizer que Jesus é o principal da história. Era um termo para quando fosse construir alguma casa ou algum edifício, tem uma pedra colocada que sustentava todas as outras. É isso que ele está usando, uma figura de linguagem para dizer, Jesus é o principal. Desse diretor que conduz toda a história, o principal personagem é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz que essa pedra, o principal, ele foi o quê? Rejeitado. Meu irmão, aí é o maior contraste da história. Como Deus pode ser rejeitado? Você pode perguntar, como é que Deus pode fazer isso? Como é que o ser humano pode rejeitar Deus? Sabe como é que respondemos isso? É só olhar para mim e para a sua vida. É só olhar para a nossa vida, antes de conhecermos ao Senhor. Quantas e quantas vezes ouvimos o Evangelho, e parece que só ouvimos o Evangelho. Parece que o Evangelho é tão simples, eu vou para a igreja ouvir o Evangelho. Ou talvez você que já conheceu o Senhor, quantas e quantas vezes é exortado pelo Senhor, e você diz, é só mais uma vez. Percebe como é tão fácil rejeitar Jesus? E por que esse é o maior contraste? É porque mesmo rejeitando, mesmo não olhando para o Senhor, mesmo não caminhando com o Senhor, mesmo não desejando, ainda assim o Senhor nos amou. Esse é o maior contraste da história. É você talvez se perguntar como o Senhor pode me escolher? Como o Senhor pode me amar? Como isso é possível? Sabe, porque se você jogar as cartas na mesa, não há motivo. Pelo contrário, o motivo aqui seria para Ele nos rejeitar. Seria para Ele olhar para a nossa vida e dizer, você não, você não, você não. Esse é o maior contraste da história. A pedra angular, o principal personagem desse Deus, que é o diretor de toda a história, que conduz a sua igreja por pessoas comuns. Seu Filho que foi rejeitado, nos aceitou. Nos aceitou. Como nós cantamos aqui, Ele se entregou para morrer. Ele se entregou como oferta agradável ao Senhor por pessoas que o rejeitaram, como eu e como você. Por pessoas que o rejeitam, e ainda assim Ele continua chamando, exortando, caminhando do lado. Esse é o maior contraste da história. Se você não se pergunta, como o Senhor pode me amar? Como eu?
como eu? Se você não faz essa pergunta, meu irmão, é bem provável que você ainda não entendeu isso. Que Deus está conduzindo a história com pessoas comuns cheias. Se você não chega a um momento e você diz, tem tanta gente boa, tanta gente melhor que eu, mas por que eu, Senhor? Esse é o maior contraste da história. Esse é o maior contraste da nossa vida. E nós vamos caminhar para esse contraste aqui, não tem resposta. Para esse contraste aqui, nós não temos uma resposta concreta. A única coisa e a única conclusão que chegamos é que Ele nos amou. E isso basta. E esse Jesus, Ele é o maior contraste da história, o personagem principal de Deus, que é o grande diretor. Então percebe, Lucas 4 inicia com uma tensão, com suspense, mas encerra com os nossos olhos vibrando, talvez com lágrimas, com o coração acelerado por gratidão, em olhar para toda essa história e ver que o Senhor tem caminhado conosco, e ver que a história continua, e que o Senhor se importa com a nossa vida.